Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, hoje sexta-feira, dia 15 de julho, então o dia de resumão semanal e depois desse trabalho que a gente vai fazer para finalizar a semana, vamos fazer aquelas crônicas tradicionais desse dia para alegrar um pouco, dar o assunto, um assunto mais descontraído, para as pessoas eventualmente se inspirarem em alguns debates mais interessantes que a política nacional nos momentos de descontração, na sexta-noite, no sábado e no domingo. Então vamos já para o trabalho. Na segunda-feira, o destaque do Fora de Curva foi a questão da abertura da possibilidade divulgada pelo presidente da República de o Brasil importar óleo diesel da Rússia a preço mais barato. Sobre essa questão, teve dois pontos que eu abordei com mais profundidade naquele dia. A primeira é a questão ética, gente. A Rússia está em guerra com a Ucrânia. E, a meu ver, esse é um conflito bélico completamente injusto, poderíamos dizer até criminoso. E o fato do Brasil estar gerando divisas para a Rússia do petróleo, do diesel, significa que esse país vai ter mais condições de sustentar essa luta armada. Essa é a motivação dos países da OTAN de liderarem esses embargos comerciais contra as iniciativas do presidente russo Vladimir Putin. Mas aí tem outro lado, pessoal. Mesmo com toda essa mobilização política ou geopolítica, podemos falar assim, os próprios europeus, de forma indireta, estão comprando óleo russo, produtos russos, via triangulações. E aí o Brasil, muito longe, tanto física como diplomaticamente, desse centro de acontecimentos, vai ser o país, o Joãozinho do passo certo, enquanto as outras nações dizem uma coisa, no entanto, por meio de triangulações comerciais, continuam consumindo, continuam financiando o próprio exército russo. E aí vem a questão prática, pessoal. O diesel aqui no Brasil, pelo que eu me lembro, na primeira vez da história nacional, está mais caro que a gasolina. E isso se deve ao quê? A falta da nossa capacidade interna de processamento e também de compras mal feitas no mercado internacional. A aquisição desse diesel vindo da Rússia significaria, no mercado interno, uma queda ao redor de 30% no valor desse combustível, que é mais ou menos o desconto que os russos estão dando para os indianos e para os chineses estão dando até um desconto maior. Enfim, pessoal, tem uma questão ética que eu comentei naquela segunda-feira, contrapondo ela aos aspectos práticos. Naquele momento, a minha opinião pendeu mais para o lado prático, ou seja, vamos importar o diesel, sim, porque vai fazer muito bem para a nossa economia. E se é realmente para fazer um embargo econômico à Rússia, esse embargo tem que ser coerente. Os países que estão protagonizando isso, em primeiro lugar, eles têm que seguir o que estão dizendo. E não está acontecendo isso, pelo menos de uma maneira muito clara. Na terça-feira, quando inaugurou a nova fase do Fora de Curva, o foco integral da nossa atenção foi exatamente o setor de serviços do Brasil, que, ao contrário das minhas próprias expectativas, cresceu 9,1 ou 9,2% frente a maio de 2021. É um crescimento bastante elevado, ele tem suas motivações na retomada da empregabilidade brasileira. Enfim, foi uma boa notícia, mas eu chamei a atenção naquele momento também para o fato de que as empresas prestadoras de serviços, sim, elas estão entregando um volume maior desses serviços, mas a remuneração média está caindo por uma questão de alta da competitividade e também pela inflação basicamente concentrada em áreas que não correspondem diretamente aos serviços, como combustíveis e alimentos, onde há uma forte predominância do varejo. Então, o volume do setor está aumentando, mas a remuneração média está caindo, e isso é uma coisa que é uma média, claro, tem gente ganhando mais dinheiro, tem gente ganhando menos dinheiro, mas chama atenção porque a competitividade setorial seguramente está aumentando, e muito isso é em função de ações estruturais que mudaram o Brasil, especialmente em 2018, 2019, por conta da modernização da legislação trabalhista, que fez com que muitos ex-trabalhadores agora resolvessem por conta própria sair do guarda-chuva do emprego formal, abrir seu próprio negócio, aumentar a clientela
ganhando assim uma remuneração maior e diminuindo o seu risco frente a um único empregador. Já na quarta-feira, o foco da nossa análise foi o comércio varejista. Ao contrário dos serviços, o setor registrou uma pequena queda. Por outro lado, os lojistas, mesmo vendendo em termos de volume um pouco menos do que maio de 2021, eles foram beneficiados com um aumento médio de margem. Ou seja, venderam menos quantidades, faturaram mais dinheiro. Isso aconteceu basicamente no setor de supermercados e combustíveis, evidentemente onde concentrou as maiores altas inflacionárias desse momento aqui no Brasil e no mundo. Também o ramo do vestuário, que hoje conta com menos lojas do que antes da pandemia, por conta das restrições do Fica em Casa, se beneficiou desse fenômeno. E ontem, gente, quinta-feira, eu chamei a atenção para a inflação dos Estados Unidos, que chegou a 1,3% no mês de junho, quase o dobro da brasileira. No ano todo está chegando a 9%, mas frente a uma inflação elevada, a força da moeda americana aumentou, se valorizou não só em relação ao real, mas sobretudo frente ao euro. Passou a valer mais do que o euro, que é uma coisa que não acontece há mais de 2 décadas. Aí eu fui explicar, poxa, como é que uma moeda inflacionada vai ser mais forte frente a outra cuja inflação não é tão grande assim? A questão toda está na segurança geopolítica. A gente não pode esquecer que a zona do euro está ali do lado da conflagração militar entre Rússia e Ucrânia. E essa guerra cada vez apresenta mais chances de se expandir para o resto do continente. Tem Finlândia, tem os países bálticos, tem Polônia que estão se preparando para uma eventual invasão russa. E esses países, estando na zona do euro, próximo a outros países também na zona do euro, evidentemente há temores quanto ao futuro econômico da região por conta de uma eventual expansão de guerra. E aí, o que vai acontecer? Aquelas pessoas que têm dinheiro para investir vão fazer o quê? Podem vir aqui investir no Brasil, uma Selic de 13,25%, mas se elas querem mais segurança, querem uma segurança institucional, vão centrar suas economias exatamente no país que tem as armas mais poderosas, a maior força bélica e está meio distante do centro do conflito bélico, que é os Estados Unidos. Então, a inflação americana está alta assim. Mesmo assim, os investidores estão entendendo que o risco geopolítico da Europa é muito maior e vão investir seu dinheiro, vão guardar seu dinheirinho em moeda americana, que nesse momento lhes parece mais sólida, mais consistente, mais segura. É isso. Espero que esse movimento seja especulativo. O melhor é torcer logo pela paz entre os dois brigões, lá, Rússia e Ucrânia, com a culpa sendo da Rússia, vamos deixar bem claro, pelo menos na minha opinião, mas na prática parece que isso aí não vai acontecer tão cedo. Inclusive eu vejo nesse momento que as chances de expansão desse conflito bélico são bem maiores do que acontecer um acordo de paz nesse momento. Lamentavelmente, é essa perspectiva que eu estou enxergando, pelo menos no atual momento, na atual leitura do que está acontecendo em termos geopolíticos no mundo. E agora, na sexta-feira, pessoal, antes de entrarmos nas nossas crônicas pré-final de semana, dois assuntos para destacar. O primeiro é uma coisa óbvia. PIB da China segundo trimestre. Houve uma queda de 2,6% nesse segundo trimestre e, em termos anuais, anualizados, um crescimento de apenas 0,4%. 0,4%, desculpem. A explicação disso é simples. A maior parte das grandes cidades, do grande poderio industrial e de serviços da China, incluindo aí o transporte naval, simplesmente ficou fechado pela metodologia que os chineses adotam de combate à pandemia, lockdown total. E, evidentemente, uma situação dessas afeta não só os chineses, mas o resto do mundo, porque nós sabemos que o país do Oriente é quem produz uma série de coisas de maneira até monopolista ou concentra a maior parte da produção de importantes insumos para toda a economia do mundo, como semicondutores. E as indústrias paradas e os navios presos lá não podendo entrar nem sair por conta das restrições sanitárias que os chineses adotaram,
Sim, a China tomou um tombo e o mundo também tomou um tombo junto. A lição que nós temos nesse momento, juntando a questão da geopolítica nesse coquetel de maluquices, é que os países do mundo têm que abrir um pouco mais o olho com os segmentos industriais mais estratégicos para não colocar, como se diz, todos os ovos num cesto só. Se esse cesto cai ou fecha por causa de medidas sanitárias, nós ficamos sem produtos. E isso está pesando muito, gente, na indústria eletroeletrônica e na indústria automobilística, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo. E aí, para finalizar os destaques da semana, eu quero relatar uma coisa muito legal que aconteceu, está acontecendo nos Estados Unidos, diretamente não à economia, mas depois vai se relacionar, claro, é em relação ao que a Universidade de Harvard desenvolveu. Os cientistas de lá conseguiram fabricar do zero o primeiro coração similar ao humano de maneira completamente artificial e que consegue reproduzir com precisão os batimentos cardíacos. Sabem o que isso significa? Simplesmente a maior causa mortes por doença no mundo são cardiovasculares. Em breve pode ser, na sua maior parte, eliminada, porque nós vamos ter peça de reposição. E isso relacionado a um órgão, a um músculo tão complexo como o coração, logo logo vai poder ser replicado a outros órgãos do corpo humano, como os rins, por exemplo. E o interessante, gente, é que o coração é artificial, não é natural, não foi feito pela biologia corriqueira que nós conhecemos. Entretanto, foi usado para produzir esse coração células cardíacas verdadeiras. E daí o que eles fazem? Eles direcionam o alinhamento celular e fazem com que essas estruturas sejam controladas por uma tal de engenharia de tecidos. Olha, eu não vou entrar em pormenores nessa questão, até porque eu não vou entender patavina nenhuma, mas o fato é o seguinte: é um brutal avanço. Em paralelo a essas barbaridades que a gente vê no mundo, de país brigando com outro, jogando bomba para lá e para cá, tem gente sim que está apostando no futuro melhor da humanidade e eu pretendo sempre ficar desse lado. E agora, gente, encerrados os assuntos, diríamos assim, mais sérios da semana, vamos ver o que está acontecendo cronicamente nesse nosso mundinho por um lado um pouco mais irreverente. E aí o primeiro destaque que eu vou dar é sobre uns turistas meio exibidos lá em Portugal que simplesmente se encostaram no muro e começaram a fazer certas libertinagens. Ninguém impediu o que eles estavam fazendo, não teve aquele que jogou um balde de água fria quando tem os gatos miando no telhado, e eles continuaram numa boa, fazendo o que queriam fazer, mas olha o exibicionismo, gente. E se fossem leões marinhos, a situação seria muito diferente, porque eles gostam de privacidade e fazem questão de manter suas libertinagens entre quatro paredes. Não, paredes não. Na própria praia, vamos dizer o seguinte, mas não gostam de intrusos. O que aconteceu? Isso ocorreu na Califórnia essa semana. Tava o pessoal lá aproveitando o verão, tomando banho de sol e dois leões marinhos disputando uma leoa marinha. E aí dá-lhe paulada de um lado, paulada do outro, e aí a mocinha só esperando para ver quem seria o parceiro dela para alguns momentos de agradabilidades. Só que esses leões marinhos ficaram um pouco tímidos. Um monte de gente olhando para eles, dizendo: ai, que fofo! Aquela coisa que todo mundo fala quando vê os bichos querendo ter suas intimidades. Eles ficaram pé da vida, não aguentaram esse desaforo e saíram atrás das pessoas para expulsar eles da praia e poder fazer o negócio deles sossegado. Certo eles, aqueles humanos que estavam na rua em Portugal, deviam, pelo menos a meu ver, preservar um pouco a sua intimidade. Aí sim, eles podiam pagar um hotelzinho, ficar quatro paredes e fazer o que quisessem, em vez de ficar expondo para os outros só para se exibir. E aí, falando ainda do reino animal, eu tomei uma decisão.
Minha filha eventualmente pede um bichinho de estimação e fica entre o gato e o cachorro. Não consegui dar esse presente para ela porque a vovó dela não tolera esse tipo de animal em casa. É questão de cultura, questão de época, enfim. Mas vamos respeitar a dona Geleia, com seus 95 anos, para ela não entrar muito em estresse. Mesmo assim, em vários momentos eu começo a conversar com a Nicole que ela preferia, se é cachorro ou gato. Agora eu vou forçar ela a tomar uma decisão. Aqui em casa, gato está proibido de entrar. Olha só, pessoal. A Universidade de John Moores, lá na Inglaterra, fez um estudo para reconhecimento de qual o grau de psicopatia dos gatos pelo comportamento deles. Eles estão dizendo, em princípio, que os gatos são psicopatas. Eles podem atacar a gente mesmo, a gente tem vários casos de ataque. Aqui em casa só entra cachorrada, nada de gataiada. Os protetores dos gatos que me perdoem, mas eu não quero me arriscar a psicopatias alheias. E tenho dito. E eu fico perguntando na famosa casa número 10 de Downing Street, é onde mora o primeiro-ministro britânico e o Boris Johnson está de saída, tem um funcionário lá que nunca é mexido. É um gato que é o caçador oficial de ratos daquela casa. Será que esse bichano com instabilidade no emprego tem fortes psicopatias? Eu já não quero mais ser primeiro-ministro do Reino Unido. Ou ele sai ou eu não entro no cargo. E agora, para finalizar o Fora de Curva, teve um sujeito que tomou umas e outras lá na Itália, um turista norte-americano, e resolveu subir o vulcão Vesúvio, aquele que enterrou com a Pompeia. Ele estava lá em cima do vulcão, deu uma driblada dos seguranças, dos guias turísticos, e resolveu tirar uma foto daquela cratera. Pessoa de muita coragem, muita maluquice. Acho que foi uma mistura de maluquice com pingucice, porque ele resolveu tirar uma foto interna do buraco do vulcão. E, como era de se esperar, o celular caiu lá dentro, tadinho, perdeu o celular. Que nada! O que ele fez? Foi lá atrás da engenhoca dele, acabou caindo junto com o celular, recuperou o celular, mas ficou lá dentro preso, caiu um monte de metros. E não é que o sujeito não veio a se escafeder, não faleceu, foi resgatado pelos bombeiros italianos, hospitalizado, escoriações, ferimentos leves, mas depois que tudo passou, que o susto acabou, ele se feriu mais, porque levou tanta xingada de tudo que a gente, pela tamanha irresponsabilidade que fez. Mas, gente, vamos pegar leve com o cara, ele fez maluquice mesmo. No entanto, vamos pensar direitinho. Se ele não tivesse feito essa loucurada, e se não existissem malucos desse tipo no nosso mundinho, a vida da gente teria muito menos graça. Então, vamos perdoar esse americano que fez travessura na Itália e vamos desejar que ele não se arrisque, não caia mais em crateras de vulcão. Mas se fizer isso, pelo menos seja um pouquinho competente e tire a foto para a gente ver antes de cair lá dentro do Vesúvio. E com essa, gente, o Fora de Curva fica hoje por aqui. Tinha mais coisas para contar, mas eu não quero estender demais o tempo, ficar para a próxima semana ou alguma edição especial do Crônicas Fora de Curva durante a semana. Mas eu queria deixar para vocês os votos de um excelente final de semana, descansem bem, porque eu sempre digo, segunda-feira a encrenca sempre recomeça, temos novos desafios e temos que estar fortalecidos, animados para enfrentar o que vai vir. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de cada um de vocês, especialmente daqueles que ficaram até o final do vídeo. Não se esqueçam, inscrevam-se aqui no nosso canal, compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos e, principalmente, deixem seu like hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um excelente final de semana, até breve, tchau.